Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um Húngaro Sincero. E está começando mais um nosso momento de fé. Hoje eu vou falar de perguntas frequentes que as pessoas se fazem e as 10 mais procuradas na internet, tá bom? Sobre assuntos de igreja, assuntos religiosos, tá ok? E antes desse vídeo continuar, deixe seu like. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aí, tá? Compartilhe, comente. Indique o canal para um amigo, que todos os dias estou com vídeos novos aqui no canal, tá? E roda a vinheta. Selecionei 10 perguntas e vamos lá. Qual foi a primeira igreja que existiu? A primeira igreja que existiu foi a Igreja Católica. E a igreja física, o templo, foi a Basílica Catedral de Roma, a primeira de todas as igrejas cristãs do mundo. Ela é o primeiro sinal exterior e sensível da vitória da fé cristã sobre o paganismo ocidental. Quer dizer, a igreja, no começo, depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, a igreja foi muito perseguida. E o templo que foi construído, a primeira igreja, que é a igreja de São Pedro lá em Roma, foi um sinal de que, por mais que houve perseguição, a igreja continuou em pé e persistiu até hoje. Na verdade. E outra coisa, e mesmo depois de mais de 2000 anos, é a maior instituição religiosa da humanidade, desde o seu surgimento na civilização romana, e foi construída como base os ensinamentos: amor, compaixão e fraternidade. E após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro ficou responsável pela continuação da Igreja de Cristo. Salve Pedro! Uma pergunta muito frequente as pessoas viviam me fazendo na época que eu era seminarista: por que os padres não podem se casar? Essa é uma pergunta simples e curta. Desde o século V, desde o século V, lá atrás, durante o encontro de sacerdotes, houve um conselho, e nesse conselho foi decidido que os padres deveriam ser celibatários, para melhor cuidar das coisas da igreja. Mas não é só isso não, sempre tem alguma coisa por trás, né? E também foi uma manobra para impedir que os padres deixassem herdeiros e dizimassem o patrimônio da Igreja Católica, que era cada vez mais rica, desde que o imperador Constantino se converteu no ano de 312. A igreja foi acumulando bens. E você acha que eles queriam dividir? Nada, gente. A igreja, ela é santa porque tem como fundador Jesus. Porém, ela é pecadora porque tem homens que tomam conta dela, né? Agora vamos lá, outra pergunta que sempre as pessoas têm dúvidas e durante pregações elas acabam confundindo as coisas. O que são parábolas? Olha só, eu pesquisei e é uma resposta didática, tá bom? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição de moral. Consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. E as parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, que eu anotei algumas aqui que são as mais conhecidas, como o filho pródigo, que está em Lucas 15, do 11 ao 32. A parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30. A parábola do semeador, que está em Mateus 13. E a parábola do trigo e do joio, que também está em Mateus 13, porém de 24 a 30. Muita gente que fala assim, a parábola. As parábolas são
historinhas contadas para ser usada como ensinamentos de vida, entendeu? A partir de que ano houve a Reforma Protestante? Vamos lá, eu já falei sobre isso, mas como é uma das perguntas mais procuradas, aqui está. A partir de 1517, quando Martim Lutero se deparou com Domiciano, o dominicano Tetzel, que vendia indulgências e Wittenberg. Em resposta a isso, no dia 31 de outubro, escreveu 95 teses que criticavam a Igreja Católica e o próprio Papa, e as fixou na porta da Catedral de Wittenberg. Então não foi lá em Roma, como todos pensam, né? Não foi lá. Outra pergunta, espero que eu tenha respondido certo, tá? Por que existem santos na Igreja Católica? Essa é uma pergunta muito polêmica e foi muito criticada. Os santos, além da função de servir de incentivo e estímulo para fiéis, contribuem também para fortalecer e acrescentar na união existente da Igreja dos Falecidos, que chama de Igreja Triunfante, que isso também é um tema bem legal, que eu vou usar até para outro vídeo de Momentos de Fé, e a Igreja Peregrinante desse mundo, que é a igreja que todos nós frequentamos. Então, essas são as duas principais funções de santos que foram criados, os santos da Igreja Católica. Na maioria deles mártires, né? Tá. Próxima pergunta. A ciência e a religião devem andar juntas? Você acha que sim? Deixe aí seus comentários. Você acha que não? Também deixe seus comentários. Toda crítica construtiva é bem-vinda. Devem sim, e devem ser tratados como conceito complementar, para que a humanidade possa caminhar em paz. Olha só, Deus faz sua parte, te dá a fé e a força para passar por enfermidades, e com a ajuda de médicos e medicação, você pode ser curado. Não adianta você falar assim, Deus vai me curar, mas Ele faz a parte dele sim. Ele te dá força, Ele te dá fé, aí você vai lá procurar um médico e toma sua medicação certinha para você não falecer. Quantos e o que faziam os discípulos de Jesus? Eram 12 e que andavam com Jesus, que Jesus chamou para ajudá-lo a ensinar seu evangelho. Pedro, agora eu vou falar o nome e o que eles faziam, tá? Pedro, Tiago, João, André e Felipe eram todos pescadores. Depois que Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, Pedro ficou responsável pela Igreja de Cristo e restabelecer novos apóstolos para pregar seu evangelho. Então ele ficou responsável por angariar novos apóstolos para pregar o evangelho de Jesus. Mateus era cobrador de impostos. Judas Iscariotes foi quem o traiu. Ele se enforcou e aí, depois que ele se enforcou, foi chamado Matias para substituí-lo. Aqui em Machado tem a comunidade de São Matias. Pouco se sabe sobre as vidas de Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. No entanto, sabemos que eram comprometidos com o Evangelho e que eles viajavam pelo mundo antigo ensinando e dispostos a morrer pela fé. Então, é isso que se sabe dos apóstolos que andavam com Jesus, os mais chegados dele lá. E depois disso, Pedro foi ordenando outros apóstolos, e aí esses antigos foram morrendo, foram ficando outros, e falam que os atuais são os bispos e arcebispos e cardeais da igreja que vem sucessivamente desde a época de Cristo. Em que ano Maria, mãe de Jesus, morreu?
também conhecida como Maria de Nazaré, que foi onde Maria nasceu. Antigamente as pessoas usavam, né? Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, o local de nascimento da pessoa. Morreu no ano de 48 depois de Cristo, foi enterrada em Jerusalém. E aí tem uma árvore genealógica dela aqui que eu fiz rapidinho. Filha de Ana e Joaquim, esposa de José, seus avós Emerentia, Tólanos e Matate e Esta. Eram nomes difíceis, né? Mas enfim, difíceis. Mas enfim. Agora é a última pergunta, e não menos importante, mas tem bastante coisas aqui. Quem foi o Papa? Agora tá escrito assim: quem foi o Papa que revolucionou a Igreja Católica? Mas eu vou reformular essa pergunta: quem foram os papas que revolucionaram a Igreja Católica? Teve 10, os mais considerados mais importantes da Igreja. Pedro, né? Que viveu 67 anos e teve 37 anos à frente da Igreja. Fundador e pedra angular. Ele viveu de 10 a.C. até 67 depois de Cristo. Melquíades I, primeiro papa com descendência africana, viveu 43 anos e 2 deles à frente da igreja. Foi um papado mais curtinho assim, né? Foi responsável pelo início do processo de paz depois de duros anos de perseguição do Império Romano. Ele viveu até 314 depois de Cristo. Um pouquinho. Silvestre I, né? Silvestre I viveu 55 anos e ficou 21 anos à frente da igreja. Esse tem uma história bem legal. Para quem conhece a São Silvestre de São Paulo, foi em homenagem a ele e justamente no dia de seu falecimento, dia 31 de dezembro, é feita São Silvestre todos os anos. Foi quem deu o nome da corrida de São Silvestre, ocorrida todo 31 de dezembro, o dia da morte do Papa. Ajudou a permanecer em paz e expandir o catolicismo junto com o imperador Constantino, depois que Constantino se converteu ao cristianismo, né? Leão I, o Grande, morreu em 461, aos 61 anos e ficou 21 anos na frente da igreja. Ficou conhecido pelo poder de negociar com grandes líderes. Naquela época era meio difícil as coisas. E ele morreu que ano? Peraí. Não é que não fala. Morreu em 461 depois de Cristo. Século 3, no caso, né? Papa Júlio II morreu em 1513. Conhecido... Deixa eu ver, Papa Júlio II morreu com 70 anos e ficou 9 anos na frente da igreja. Morreu em 1513, conhecido por ascender ao poder através de influência nepotista de seu tio, Papa Sisto. Então isso daqui não foi nada coisa boa. Ele herdou o cargo de Papa do seu tio, Sisto IV. Paulo III morreu com 81 anos e ficou 15 anos à frente da igreja. Morreu em 1549 e tentou implantar reformas na igreja. Ele tentava conter o protesto de Lutero e convocou um concílio de Trento que buscou responder às críticas protestantes. Esse tentou, mas, né? Não foi muito bem sucedido. Papa Pio IX morreu com 106 anos de idade e ficou 31 anos à frente da igreja. Eu acho
Que aí, ó, depois de Pedro, foi o papado mais longo. Estabeleceu o dogma de infalibilidade de Papa, já que age amparado pelo Espírito Santo. Então você tem que confiar na palavra do Papa e pronto, acabou. É um dogma. Agora dos mais recentes, João 23, que foi canonizado, acho que pelo Francisco, né? Morreu com 82 anos e ficou 4 anos como Papa. João 23 abandonou o latim. Um dos feitos mais conhecidos dele foi abandonar o latim dos cultos. Ele, aquela missa tridentina que rezava de costa, ele tirou tudo. Isso foi muito bom, porque ninguém entendia nada. Não é verdade? Ele morreu em 1969. Foi isso. João Paulo II. João Paulo II foi um dos papas mais inteligentes que a igreja teve. Falava 10 línguas, doutor em teologia e levou o catolicismo aos 4 cantos do mundo e mesmo enfermo não desistiu. Quem lembra dele lá uns dias antes dele morrer? Ele tentou ficar em pé, tentou falar lá naquela janelinha na Praça de São Pedro e não conseguiu. E morreu com 85 anos e ficou 26 anos à frente da igreja. Papa João Paulo II foi forte, hein? Acho que foi o 3º papado mais longo. Só perdeu para Pedro e para Pio IX. Tem até uma escola que chama Pio IX, se eu não me engano. E por último, o atual Papa Francisco, de 86 anos. E esse ano completou 10 anos em abril, março, não me lembro, que está à frente da Igreja Católica no seu papado. E, para quem não sabe, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Ele era cardeal de Buenos Aires e depois que o Bento XVI desistiu, né, abdicou do seu papado, ele assumiu em 2013 e está à frente da igreja há 10 anos, conhecido por ser franciscano. Ele pegou o primeiro que pegou o nome de Francisco e conhecido pela humildade dele. Ele não aceitou, quando ele se tornou papa, ele não aceitou todos os privilégios que eram dados aos papas, já que ele prega a humildade. Então, foi isso as perguntas de hoje e eu tentei responder todas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tô aqui toda semana falando um tema e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem com mais um momento de fé. Beijo, tchau.